Olá, amados! Muito bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje eu vim para falar de uma coisa maravilhosa, gente. Uma coisa maravilhosa e eu preciso realmente compartilhar com você isso, porque isso é o que, tipo assim, é como se eu catalogasse as minhas conquistas, as minhas vitórias. Mas eu vim também para fazer um certo alerta em relação ao que eu vim falar com você. Então, o que que acontece? Você que acompanha o meu canal, você já tá por dentro aí do assunto que eu trago, que eu abordo aqui. Então eu falo aí sobre transformação, sobre desenvolvimento humano, eu falo sobre física quântica, sobre mecânica quântica, sobre a nova ciência, né, que vem trazer aí pra gente uma consciência muito mais quântica, digamos assim. Então, o que que acontece? Gente, por mais que eu traga esse conteúdo para vocês e por mais que seja algo que eu já estudo há muito tempo, eu tenho que confessar para vocês que às vezes a gente sente assim se sente meio desacreditado de algo que é tão maravilhoso. Então a gente pensa assim, poxa, isso realmente é possível? E muito além disso, isso também está associado ao nosso sistema de crenças, aos nossos paradigmas, né? Que é um assunto também que eu trago bastante aqui no canal. Então, se você está chegando agora nesse vídeo, você precisa realmente olhar outros vídeos aí do meu canal. Mas se você já está aqui, você já sabe o tipo de conteúdo que eu trago, que eu abordo. Então, o que que acontece? O que que eu vim hoje fazer observação com vocês? Primeiro e antes de mais nada, eu vim relatar duas situações na minha vida que há poucos dias eu cheguei à plena convicção de que realmente foi uma cocriação minha. Eu ainda não havia reconhecido que aquilo era uma cocriação minha. E há poucos dias eu me atentei a isso, então hoje eu senti muito forte de vir compartilhar isso com vocês. Mas eu quero falar também que é o seguinte, às vezes, gente, a gente não reconhece o milagre. Às vezes a gente não reconhece o milagre, aquele pedido que a gente fez. Eu observei que isso havia acontecido comigo. Eu não havia reconhecido que eu co-criei aquilo, essas situações para mim, e eu, portanto, ainda não havia agradecido por ter conquistado essas duas situações, né, que eu vou compartilhar com você. Então, o que que acontece? Gente, a gente precisa aprender a abrir e reconhecer o milagre. Reconhecer que o que a gente está vivendo realmente foi a gente que trouxe aquilo para a nossa realidade. Então, seja coisa boa ou coisa ruim, foi a gente quem atraiu. Então a gente precisa entender a coisa boa, entender a coisa ruim, por que que isso está acontecendo na minha vida, por que que isso chegou para mim, por que que eu estou passando por essa situação. Entender aquilo, o aprendizado que aquilo tem, para transmutar, para você saber fazer agora da forma correta. E a gente precisa, antes de mais nada e sobretudo, agradecer. Agradecer infinitamente pelas coisas maravilhosas que chegaram pra gente, que às vezes a gente não reconhece. E eu não havia reconhecido. Então eu vou relatar para você aqui agora duas cocriações maravilhosas que eu fiz na minha vida e que com certeza absoluta foi resultado das técnicas que eu ensino aqui no canal, da minha disciplina com essas técnicas, acreditando nessas técnicas. E às vezes, não necessariamente eu fazia todo o procedimento certinho, tipo 21 dias, 7 dias ou algo assim, ou ouvir 2, 3 vezes no dia. Não necessariamente, mas ainda assim, mesmo o que eu fiz me deu um resultado assim, gente, que eu não tenho como negar. Então eu vou revelar para você agora a manifestação 1. A manifestação número 1. Se você me acompanha aí no canal, você observou que durante um tempo atrás eu expliquei para vocês que eu havia passado por uma situação realmente muito difícil, muito complicada, no sentido de questões financeiras mesmo. E eu, durante um tempo, quando eu comecei a mergulhar verdadeiramente nesse universo quântico, eu comecei a aplicar as técnicas. Comecei a aplicar técnicas. Ho'oponopono, números aí de Grabovoi, enfim, comecei a aplicar as técnicas que vinham pra mim, ou as técnicas que eu comecei a desenvolver, porque chegou um momento que eu comecei a desenvolver técnicas, porque eu já havia juntado muitas. Então, o que que acontece? Gente,
eu comecei a colocar os números de Grabovoi lá no meu currículo. Comecei a entregar currículo, distribuir currículo e comecei a colocar, distribuir tal, esses currículos e colocar lá os números de Grabovoi ou então fazer lá o eu te amo, sinto muito, me perdoe, sou grata. Gente, eu observei que durante esses 7 meses, eu vim observar isso há pouco tempo, nesse período de 7, 8, 9 meses, gente, eu recebi sinceramente, umas 7 propostas de emprego. Nesse período de uns 7, 8, 9 meses, eu recebi umas 7 propostas interessantíssimas de trabalho. E eu não havia reconhecido, há pouco tempo atrás, eu não havia reconhecido que isso foi uma cocriação. Mas foi. Há poucos dias eu tive, assim, eu constatei, eu falei, gente, eu cocriei isso. Foram as técnicas, foi a minha disciplina. Porque imagina, enquanto tem um monte de gente aí louco, desesperado, dizendo, ai, não tem emprego, não tem trabalho. E assim, eu recebi umas 7 propostas, uma atrás da outra, assim, uma melhor do que a outra, de trabalho. E assim, a maioria delas, inclusive, eu recusei, porque, enfim, pelo meu propósito, pela minha missão aqui. Segunda cocriação. Segunda cocriação, gente, quando eu tava nesse processo de criação, eu desenhei lá acabei desenhando como eu queria viver a minha vida. E eu desenhei uma casinha, desenhei um gatinho. E adivinha? Gente, a casinha e o gatinho. Tudo aconteceu muito rapidamente. Todos os detalhes que eu havia posto nesse desenho aconteceu muito rapidamente. Então, assim, a gente não pode negar. A física quântica funciona. Você precisa aproveitar os benefícios dessa maravilha na sua vida agora. E eu tô aqui pra ajudar você. Não tenha dúvidas nenhuma. Eu sei o que eu tô fazendo. Vem comigo, me adiciona aí nas minhas redes, me manda mensagem, compartilha esse vídeo, manda pra aquela pessoa que você sabe que vai animar ela e que vai trazer maravilhas pra vida dela. Beijo enorme no seu coração, fica com Deus.